Olá pessoal, Shalom, boa tarde, como está sendo seu dia, como está sendo sua tarde, como está sendo as suas bênçãos, como você tem sido abençoado por esses dias, como você está, o que você tem entendido de tudo aquilo que a gente tem recebido da parte do Senhor, o que você tem para nos contar, nas suas orações. O que você tem conversado com o Senhor? Como tem sido as suas conversas com o Senhor? Como tem sido o seu secreto com o Senhor? Nós precisamos disso. Nós precisamos do nosso secreto com o Senhor. E como a gente precisa, né? O Senhor conversa com a gente sobre assuntos, sobre detalhes que a gente nem imagina. O Senhor fala pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. E Ele fala também de grandes detalhes. O Senhor fala sobre grandes coisas. E Ele fala também sobre pequenas coisas. Até porque foi com 5 pedrinhas, né? Foram com pequenas pedras. Aliás, com uma. Davi pegou 5 pedras à beira de um riacho, mas foi com uma pedrinha que Davi deu cabo da vida de Golias, para que todo Israel entendesse, para que eu e você entenda nos dias atuais, nos dias de hoje, que não é a pedra, né? Aqui no Nordeste, como a gente chama, não é a baladeira. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É a unção. É a palavra de Deus. É o vinho novo que o Senhor derrama no nosso espírito todos os dias. É o óleo fresco do Senhor que Ele derrama sobre as nossas cabeças todos os dias, né? A unção que despedaça todo o jugo. É a unção, irmãos, que faz a diferença na minha vida e na sua. É a unção. É a unção de Deus que faz a diferença na minha vida e na sua. É a presença do Senhor na minha vida e na sua. É isso que faz a diferença. É a unção. É o poder de Deus. Não é a pedrinha, sabe? Não é a roupa que a gente veste, não é o lugar onde a gente está, sabe? É a unção de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nos dá poder, é isso que nos empodera, é a presença do Senhor, é o vinho novo que nos dá alegria no meio da tempestade, no meio das circunstâncias, no meio da adversidade. Aí tem o vinho novo, a alegria de viver. E as pessoas não entendem. Leito de hospital, escassez, separação, e muito desemprego, falência. E eles estão lá, rindo, chorando, mas você vê o semblante adornado com a beleza do Espírito Santo. É isso, irmãos, que faz a diferença entre o povo de Deus. É isso que faz se cumprir a palavra de Malaquias. É isso que dá entendimento para o mundo, o brilho do Espírito Santo na vida da igreja. É isso que faz a igreja ser a luz do mundo e o sal da terra. É isso que faz a diferença entre o ser e o não ser. Isso é que faz a diferença. É isso que faz a diferença. É a unção, é o poder de Deus, é o discernimento, é o entendimento, é a sabedoria do Senhor, que é o que Ele está nos banqueteando. Nós estamos sendo, toda 3 horas, o Senhor tem nos banqueteado com os banquetes de Esther, nos momentos do estar consumado, no milagre do 6º mês. A gente tem vivido essa história por esses dias, irmãos. E isso vai fazer a diferença na nossa vida, por onde a gente passar. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Igual está em Eclesiastes 8. O tempo, a hora e o modo certo de agir.
de responder, de discernir, de ter uma atitude, de tomar uma decisão. Porque tudo isso tem que ser correto no dia, na hora e no tempo certo. Amém? João 21, na última live, sem ser a live da manutenção, que ontem foi uma live da manutenção, na última live, nós falamos até o versículo 9 do capítulo 21 de João, né? Que diz o seguinte: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Onde nós entendemos que o Senhor, Ele é o provedor, né? A gente entendeu isso, é o final da última live. E dando continuidade aqui no versículo 11, diz o seguinte: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava o quê? Cheia. Ela estava cheia. A rede estava cheia. Tinha 153 peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém? A rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Eles sabiam. Sabe por quê, queridos? Que Simão Pedro e os pescadores sabiam que tudo o que estava acontecendo ali naquele momento tão inusitado, naquele momento em que para eles a escassez tinha batido na porta, a falência tinha batido na porta, no momento em que talvez eles pensaram que era o tempo do ponto final. Porque lá no começo do capítulo, a gente entendeu que eles já haviam jogado a rede durante a noite inteira. A noite inteira pescando, e eles não pescaram nada. Eles não pescaram nada. Mas quando aquele homem apareceu e disse: lance a rede, ele disse: não, já foi a noite toda, né? Aí ele disse: lance a rede do lado certo, lance a rede do lado direito. Aí ele disse: porque tu tá mandando, eu vou. Então, querida, ainda que ele não estivesse reconhecendo fisicamente, porque nós vamos entender já que era Jesus, mas a forma como eles estavam sendo direcionados, ele entendeu que era Jesus. Por isso que eles não perguntavam. Por isso que eles não diziam: quem é você que está nos instruindo? Você veio da onde? Sabe por quê, queridos? O que eu aprendo com isso? Que a gente entende muito bem o que o Senhor fala conosco. A gente abre a palavra e a gente lê um capítulo e a gente entende, sim. A gente entende. E sabe por que eu insisto em falar que eu e você entendemos o que o Senhor fala conosco? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica. O Espírito testifica. Porque ainda que você não entenda de imediato, algo dentro de você acontece. Algo dentro de você acontece. Você pode não ter um discernimento total. Talvez aquilo ali não descortinou 100% a tua visão. Mas te deu uma alegria dentro de você. Te deu uma tristeza dentro de você. Te deu um pesar dentro de você. Te deu uma dor dentro de você. Então Deus falou com você. Lembra da palavra de Sansão? Que quando eu li a palavra, eu senti uma dor tão grande dentro de mim que eu fechei a Bíblia, deixei ela numa cadeira e não voltei a tocar nela por mais de 24 horas. Eu não entendi, naquele momento eu não estava entendendo o teor, a profundidade de tudo, mas eu entendi que aquela palavra falava comigo. Porque eu senti um pesar dentro de mim. Eu senti uma dor dentro de mim. Então eu entendi que o Senhor estava falando comigo. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Pode que não tenha descortinado todo. A paz do Senhor, Valdivina. Seja bem-vindo, querida. Então, os discípulos, Pedro, ele entendeu que aquele direcionamento era de Jesus.
Porque ele não questionou, aqui está dizendo, ó, Simão Pedro entrou no barco e, aliás, aqui no versículo 12, nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Por quê? Porque eles sabiam que eram Jesus. Queridos, quantas e quantas vezes nós vamos num culto, ou até mesmo em casa, ou através da vida de alguém, o Espírito Santo fala aos nossos corações e a gente se finge de doido, que não entendeu aquilo ali. A gente entendeu sim. A gente entende sim, queridos. Sabe por que a gente entende? Porque quando você tem fome, quando você tem sede de Deus, e você lê a palavra, ou você vai num lugar, num culto, ou num culto em casa, e você ouve uma palavra e você não questiona, você não procura saber nada daquela palavra, das duas uma, ou tu entendeu tanto e não quer agir, ou então tu não tem nenhum interesse por aquela palavra. Sabe, irmãos? Porque a gente entende sim. A gente entende tanto que muitas vezes foge dela. Porque aqui está dizendo que nenhum deles tinha coragem de perguntar quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Sabia, irmãos? A gente sabe sim. A gente sabe sim. A gente sabe sim. A gente sabe sim, irmão. Você sabe quando Deus está te dando assim uma catracada. Você sabe quando Deus está te abençoando. Você sabe, você entende quando é uma palavra que você quer revidar alguém. Você entende quando é uma palavra que você diz, essa daqui eu vou passar na cara de fulano. Você entende? Aí não entende a palavra da correção. Aí não entende a palavra da correção. Entende? Entende. Entende perfeitamente, queridos. Acontece é que a gente quer pegar para nós só a parte que nos abençoa, ou a parte que a gente pode lançar uma pedra contra alguém. Acontece que muitas vezes a gente pega o evangelho, irmãos, e a gente só quer o evangelho que confronta a vida do outro. Mas o evangelho que confronta a vida do meu irmão é o mesmo evangelho que me confronta, porque não muda. Aqui não está escrito esse evangelho é para Maria, esse é para o Antônio, esse é para o Joaquim. Não, a palavra de Deus ela é uma só. Da mesma forma que confronta o meu irmão, ela me confronta também. Da mesma forma que ela traz uma palavra de direcionamento para o meu irmão, traz para mim também. Da mesma forma que traz uma palavra de conserto, que traz uma palavra de confronto para o meu irmão, traz para mim também. Então por que eu vou pegar para mim só a palavra que diz, essa daqui eu vou dizer para o fulano que eu vou fazer isso e isso. Tá vendo isso aqui? Sabe, irmãos, tem hora que a gente tem que orar muito, que chega a ser assim, só Deus na causa, sabe? Mas é aprendizado. E aqui ele está dizendo, eles não perguntavam porque eles sabiam que era o Senhor. E nós sabemos que o Senhor está nos direcionando, está nos confrontando, está forjando, está nos alimentando, está puxando a nossa orelha, está dizendo, é assim, faça diferente. Amém? Aí aqui, querido, continuando do versículo 13, diz o seguinte: Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Quantas e quantas vezes, queridos, a gente não recebe a palavra de Deus, a gente não recebe o pão que veio do céu, o peixe, o alimento do Senhor, e a gente faz igual a gente estava aqui antes, e a gente não pergunta ao Senhor quem é Ele. Boa tarde, Tião, Deus abençoe. E quantas vezes, irmão, a gente recebe o pão e o peixe e aquela porção que vai nos alimentar, que vai alimentar o nosso espírito, e nós não valorizamos. Às vezes, irmão, uma palavra que vai dar um livramento para a gente. Às vezes a gente está prestes a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, né? E aí o Senhor vem e nos dá uma direção. E a gente, por querer agir do nosso jeito, a gente não dá atenção para aquilo ali. Sabe, querido? Às vezes você está debaixo de uma pressão, você quer largar tudo aquilo ali, sabe? Aí
o Senhor te dá uma palavra, mas você está tão magoado, tão chateado com aquela situação que você está vivendo, que você não olha para a palavra que você recebe. Ou às vezes é rebeldia mesmo. Eu estou recebendo essa palavra, mas eu quero fazer do meu jeito. Então eu vou fazer do meu jeito. Só, irmãos, que infelizmente, quando chega lá na frente, que a gente se dá mal, é sempre o Papai do Céu que conserta os nossos erros. É sempre Ele que vai nos ter a misericórdia das nossas vidas. Às vezes você está num emprego, trabalhando num lugar, e o patrão não é tão amável, ele não é tão flexível. Aí você aguenta 1 ano, 2, aí você tá por aqui, não dá mais. Só que você tem uma mulher que está grávida, você está no meio de uma pandemia, você está pagando aluguel ou está pagando a prestação da tua casa. Mas aquela diversidade na empresa que você trabalha está tão grande que você não aguenta e você diz, eu vou chutar o pau da barraca mesmo e eu vou sair, daqui a pouco eu tenho 5 meses aí de seguro-desemprego e eu arrumo outro, eu vou sair que eu não aguento mais. Aí alguém chega e fala, rapaz, aguenta mais um pouquinho. O patrão é assim, mas ele é assim com todo mundo. Você tá, a esposa tá grávida, tá pagando teu aluguel, ou tu tá pagando a prestação da casa. Aguenta mais um pouco. Aí você, não, porque isso, porque aquilo, pede conta. Sai. Aí por um acaso, nós estamos no meio de uma pandemia, passa-se os 5 meses do seguro-desemprego e você não consegue um emprego. Aí chega a hora da mulher ganhar o neném, aí a prestação da casa atrasa, aí vira bola de neve. Das duas, uma. Ou você vai voltar para bater na porta do patrão chato, ou você vai ter que se submeter, sabe Deus o quê, para alimentar a tua família. Sem contar, querido, que muitas vezes nós somos surpreendidos. Como? Muitas vezes você está trabalhando numa empresa e o patrão começa a te apertar, começa a cobrar de ti aquilo que você não pode dar, começa a fechar o cerco para ti. Aí você diz, meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Aí tu, no meio de tudo aquilo ali, tu pediu as contas. Aí depois você descobre, boa tarde, Patrícia, tudo bom? Aí depois, amado, você descobre que o teu patrão estava te agoniando por um só motivo. Ele queria te elevar de cargo. Aí depois, essa mesma pessoa que veio até você dizer, não pede conta não, segura as pontas aí. Às vezes essa mesma pessoa é a pessoa que vai dizer assim, sabe por que tu estava sendo assim? O cara estava te forjando. O cara estava testando você, testando teu potencial, testando se tu aguenta ir a altas temperaturas. Sabe por quê? Porque ele ia te elevar de cargo. Aí você, meu Deus, e agora? Irmãos, acontece muitas vezes isso. Sabe por quê? Porque antes do Senhor cumprir a promessa na vida de Abraão, o nosso papai, quando ele disse, ei Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Só que Abraão era velho, a esposa velha, e ela ainda não era estéril. Ei, eu vou te falar uma coisa, Deus promete as coisas, irmãos, é no meio da impossibilidade. Só que ele vai te provar, ele vai te forjar. Aí Deus prometeu e cumpriu, deu para ele o Isaac. Demorou-se um tempo, ele pediu Isaac de volta. E aí, quando Deus te pediu Isaac, para poder cumprir a promessa na tua vida, ele não avisou para Abraão. Primeiro, ele pediu Isaac. Depois, ele disse, espera aí, tá aqui o cordeiro. Ele estava só testando o amor de Abraão por ele. A fé de Abraão por ele, que ele poderia prover o cordeiro. Sabia, queridos? Quando foi para José ser o governador,
Deus não disse nada para ele. Deus mostrou um sonho. Quando ele acordou, contou para todo mundo e depois ele se ferrou por 13 anos. Tu já imaginou Deus dizer para ti, olha, eu vou te fazer, tipo assim, vamos citar aqui na live. Olha, Socorro, eu vou te fazer a maior digital influencer do Brasil. Deus disse para mim, né? Vou te fazer a maior influência digital do Brasil. Aí eu faço as lives, não tem ninguém assistindo as lives. Quando não, 3, 4, 5, 7 pessoas. Aí eu vou dizer o quê? Não, Deus está doido. Gente, acho que ficou assim um pouco escuro agora, né? Acho que eu tô contra a luz. Agora melhorou. Deixa eu afastar pra cá, nem que eu tenha que segurar. Né, queridos? Aí, amados, o que acontece? Aí a gente olha e diz assim, como, Senhor? Como é que isso aqui vai acontecer? Sabe por quê, queridos? Porque ele prova a mim e prova a você. Ele nos prova. Então a gente sabe perfeitamente. Deixa eu ver se melhorou aqui, queridos. Deixa eu ver se melhorou aqui. Deixa eu ver se eu mudo aqui a minha posição para ver se melhora. Então, amados. Isso, Patrícia. Desse jeito mesmo. Sabe por quê, Patrícia? Porque para se cumprir tem o processo, e o processo é doloroso. O processo é extremamente doloroso. É extremamente doloroso. Então o que acontece? Quando o Senhor nos promete algo, tem o tempo da espera, tem o tempo do processo. Então aqui onde a gente leu, nós lemos o quê? Que eles não tinham coragem de perguntar para o Senhor se ali era o Senhor, e era ele sim, e ele sabia sim. Sabe por quê? Porque a gente sabe quando o Senhor está falando com a gente, a gente sabe quando o Senhor está chamando a atenção da gente, sim, a gente sabe sim, queridos. A gente não obedece por causa do espírito da rebelião, ou por causa da vergonha, que a gente fica envergonhado de algumas coisas que a gente tenha feito que não agradou ao Senhor. Aí a gente fica assim, com vergonha, com medo de pegar uma repreensão do Senhor. Mas nós precisamos não ter esse medo e não ter essa vergonha. E não ter, a gente precisa só entender, porque eles não perguntaram, quem és tu? Eles não perguntaram, mas eles haviam entendido. E quantas vezes a gente não lê a palavra, o Senhor não fala conosco, não usa o nosso pastor, não usa o culto que a gente vai, não usa até um adesivo de carro para dizer assim, ei, é assim, assim. E você sabe que aquela palavra falou com você. Só que muitas vezes, irmãos, nós não temos a humildade para ceder. Em nome de Jesus, Patrícia. Em nome de Jesus vai dar certo sim. Então, queridos, isso é algo, a obediência, ela gera bênção. Ela gera bênção. E aqui diz o quê? Ele tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo peixe. Quantas e quantas vezes, irmão, o Senhor não fala conosco na palavra? Quantas e quantas vezes o Senhor não entrega para a gente o pão, a comida, o alimento espiritual, e a gente não quer receber? A gente não quer receber, a gente não quer ouvir, a gente não quer obedecer. Aí aqui no final, o versículo 14, ele diz: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então, essa direção, irmãos, essa pesca maravilhosa, esses 153 peixes e uma rede que não se rompeu, irmãos, foi depois que Jesus ressuscitou. Ele já tinha aparecido para os discípulos na terceira vez, e pela terceira vez ele se apresentou, e os discípulos não estavam conhecendo ele no começo. Eu entendo o que, queridos? Que as bênçãos que o Senhor nos entrega, irmãos, ela não se perde no meio do caminho, a não ser que eu e você permita. Boa tarde, doutora Graziela, seja bem-vinda. As bênçãos que Deus me dá e as bênçãos que Deus entrega para você, irmãos, não vai se perder. Você não vai perder sua bênção.
Você não vai perder a bênção, ainda que seja muito, porque era a pesca maravilhosa, porque existe a pesca maravilhosa de João 21 e tem a outra pesca lá de Lucas 5. E aqui quer dizer o que, irmãos? Que foi 150 grandes peixes, mas aqui também está dizendo que a rede não se rompeu. Ou seja, Deus vai dar a você poder, equilíbrio, sabedoria e unção para você administrar a bênção que Deus lhe deu. Deus não vai multiplicar seus bens, suas empresas, sua saúde, o amor pelo marido, pela família, seja qual for a tua necessidade de multiplicação, sem dar a você a sabedoria, a inteligência para você, para o manuseio. Ele vai te dar sabedoria sim, a tua rede não vai romper. A tua rede não vai romper. Aqui está dizendo, foram 153 grandes peixes. É uma multiplicação, é uma pesca maravilhosa. A própria palavra de Deus, o título, livro de João, capítulo 21, diz a pesca maravilhosa. Jesus apareceu para eles depois de 3 dias de morto. Deu a eles pão para ele comer. O que eu aprendo aqui? Primeiro, ele disse para ele, é possível recomeçar. É possível, no lugar que você faliu, no lugar em que ninguém te respeitou, no lugar que nada deu certo, é possível dar certo de novo. Você pescou a noite inteira, não deu nada, deu não. Joga a rede de novo, mas joga do lado certo, joga do lado direito, que você vai ter uma boa colheita. E eles obedeceram. Ele disse o quê? Senhor, eu já fui a noite toda, não pesquei nada, mas por causa de você, porque o Senhor está mandando, ou seja, em obediência à tua palavra, eu vou jogar. Talvez, amado, você está tão cansado de investir em uma área ou em algumas áreas da sua vida e não dá certo, que agora você recebe uma palavra, um alimento espiritual, uma direção e você não quer ouvir. Ouve, obedece, que a obediência gera bênção. Quando ele jogou a rede, veio o quê? 153 grandes peixes. E aqui na palavra diz o quê? A rede não se rompeu. Ou seja, o Senhor deu os peixes para eles e o Senhor não ia deixar eles se romper. A rede poderia até ser fraquinha, mas o poder de Deus não. Aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Não vai fazer se perder. Então Deus vai dar sabedoria e autoridade para você administrar o que Ele está te entregando. É uma multiplicação? Nossa, pastora, mas é muita coisa. Pois é, mas Ele vai te dar sabedoria. Você vai saber lidar com a situação. Você vai saber administrar a bênção, a multiplicação que Ele te der, e tu vai saber administrar. Junto com isso vai vir a sabedoria para administrar. São 153 peixes, mas a rede não se rompeu. O que eu entendo com isso? Que nenhum peixe vai se perder, tá? Nenhum peixe vai se perder. Nenhum peixe vai se perder. Tem peixe que é difícil, mais difícil do que outro? Tem uns que é maior do que o outro? Tem um que requer mais atenção do que outro? Mas Deus vai te dar sabedoria em tudo. A rede não vai romper, presta atenção. Presta atenção. Se ele mandou lançar a rede, e mandou que é do lado direito, e deu os 153 peixes, acorda. Ele não vai deixar a rede se romper, não vai se perder, tá? Agora, faça como eles fizeram. Eles não perguntaram quem ele era, porque eles sabiam que ele era Jesus. Eles sabiam que Deus estava falando com eles. Eles sabiam que aquele pão e aquele peixe que o Senhor estava dando para eles era alimento do céu. E às vezes a gente não quer admitir que aquele alimento vem do Senhor, que aquilo ali é a palavra, porque você quer que manter os 153 peixes. Você quer que a rede não rompa. Você quer a multiplicação. É lógico que eu também quero. E você também quer, não é verdade? Então, se você quer a multiplicação, se você quer 153 peixes, se você quer que a rede não rompa, então você tem que receber o alimento do Pai. Você tem que comer o pão e o peixe que Ele está lhe dando. Porque isso é para melhorar o seu caráter, melhorar a sua disposição para cuidar. Porque 153 peixes é muito, multiplicação é muito.
Às vezes, irmão, a gente chega na presença de Deus para pedir as coisas para o Senhor, e quando Deus entrega a bênção para a gente não sabe administrar, porque é grande. Então se alimente, reconheça, porque lá está dizendo, eles sabiam quem era, e quantas vezes a gente sabe que aquela palavra é Deus, e só porque é um puxão de orelha, é um confronto, a gente não quer aceitar. Se nós não nos capacitarmos para saber administrar bem essa colheita, essa multiplicação de 153 peixes, ainda que Deus na hora e até na caminhada não deixe a rede se romper, mais cedo ou mais tarde ela vai romper. Mais cedo ou mais tarde ela vai se rasgar, porque a gente não recebe o pão e o peixe que Ele nos deu, que veja bem, primeiro lança a rede do lado direito. Segundo foi o quê? Chegaram com os peixes, ele diz o quê? Vem aqui e come. Depois eles reconhecem. Aí depois que veio a multiplicação, que veio os peixes, ele fez o quê? Pega o pão, pega o peixe, se alimenta, recupera tuas forças, recupera teu ânimo, cura tua alma, cura tuas emoções, se conserta, muda tuas atitudes, muda tudo, se fortalece, come o pão, come o peixe, muda, pede perdão, libera o perdão, come o peixe, come o pão, come o peixe, come o pão, se alimenta. Aí vai cuidar dos 153 peixes. Vai cuidar dos 153 peixes. Porque os peixes, ele era pescador, então tinha que vender os peixes. Uns peixes, tem cliente que quer peixe tratado, tem cliente que quer peixe do jeitinho que está ali no mar, tem cliente que gosta de pegar o peixe vivo, tem cliente que já gosta de não me dê o peixe morto. Tem que agradar o cliente, tem que cuidar do peixe. Tem que cuidar do cliente, tem que cuidar do peixe. Aleluia, glória a Deus. O que nós vamos fazer com o milagre do 6º mês? O que nós vamos fazer com a nossa multiplicação? O que nós vamos fazer com a nossa grande colheita? O que nós vamos fazer com tanto peixe? Com tanta bênção, com tanta vitória? O que nós vamos fazer? É grande, irmão, que Deus vai fazer na nossa vida. Pode que você não esteja vendo isso hoje. Pode que você não esteja vendo isso agora. Mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Talvez você não esteja vendo nada, igual o moço de Eliseu, de Elias. Talvez ele olhou lá, não tinha nada, ele voltou lá 7 vezes. Na 7ª vez ele disse, você viu o quê? Uma nuvem do tamanho de uma mão. Pois é, pois corre e avisa para o Acabe que está vindo uma grande chuva. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Está vindo uma grande chuva, está vindo uma grande colheita, está vindo uma grande multiplicação, e a rede não vai se romper, Então, se você não está perguntando de quem está vindo a palavra, porque você está entendendo que Jesus está falando com você. Então faça como Simão Pedro e os pescadores, obedeça, coma do pão, se alimente, se trate, mude, tome as direções certas, se capacite para a tua rede não romper. Ele disse, lança a rede, traz o peixe, não vai se romper. Essa parte eu garanto. Mas e aí depois? Porque a Bíblia diz no final do capítulo o quê? Que aquela era a 3ª vez que Jesus aparecia para eles, depois de quê? Depois de ter ressuscitado. Então, querido, logo depois o Senhor ia para o céu. E os 53 peixes, como é que fica? Aí Jesus, tô aparecendo aqui para ti, mas eu já tô voltando. E os 53 peixes? É grande, irmão, a colheita. É grande a colheita. É grande a colheita. É grande a multiplicação. É grande, irmãos, a nossa vitória. A vitória de Deus na nossa vida. A nossa vitória é grande, irmãos.
A nossa vitória é grande. O bem de Deus na nossa vida é grande. O salmista nos diz: eu não morrerei antes de ver antes de ver todo o bem do Senhor sobre mim. Nós vamos viver isso, irmãos. Todo o bem do Senhor na nossa vida. A nossa vitória é grande. O bem do Senhor é grande. Então, se tu foi para o mar, ainda não foi, se joga no mar, porque a palavra de Deus também vai dizer que quando Pedro ouviu a direção, ele se lançou ao mar, ele foi, irmão, ele não duvidou, ele creu, ele agiu, ele ficou de pé. Então haja, fique de pé, haja, irmãos. O Senhor é um Deus de hoje, é um Deus do agora, é o Deus do haja, é o Deus do de repente. Não deixa Deus te pegar desprevenida. É grande o que Deus tem para nós e a rede não vai se romper. A rede não vai se romper. Nós vamos segurar os 153 peixes. A bênção é nossa, a vitória é nossa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós queremos te agradecer. Pai, eu quero te agradecer por todos que estavam na live, por todos que vão ouvir a live depois. Te agradecer pela bênção, pela vitória, pela rede que não vai romper, pelos peixes que são muitos, pela bênção, pela vitória, pelo pão, pelo peixe, pela capacitação que tu está nos dando, pelo alimento que tu está nos dando, por forjar nosso caráter, por forjar o nosso mimimi, por curar nossa alma, por alimentar o nosso espírito, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa minha vida, minha família. Todos os seguidores do YouTube, do Instagram, do Facebook, Pai. Seja abençoado com a tua presença, com o teu espírito, com a tua palavra, com o teu pão, com o teu peixe, com o teu ensinamento. E que eles venham colher, que eles venham ter uma grande multiplicação e uma grande colheita, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham lançar a rede deles. Que eles não venham temer, mas que eles venham lançar a rede e ter uma grande colheita, Pai. Em nome de Jesus, é que eu profetizo e libero sobre a vida de cada um nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente e até amanhã. Shalom. Deus te abençoe.